Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre o gênero romance, tá? O que é romance, primeiramente? É a forma literária pertencente ao gênero narrativo, tá? Na verdade, o tipo narrativo, né? Mas ele também é um gênero e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. É oriundo dos contos épicos e revelações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Então, pessoal, se alguma coisa assim, você está conciliando a palavra romance com algo de amor, paixão, não é essa a ideia na questão literária, tá certo? Porque você vai ver aqui que o romance, na verdade, ele é a questão da narrativa. Então, quando ele apresenta essa narrativa, que você vai ver aqui, ó, é uma história completa. Ela tem enredo, tem temporalidade, né, ambientação, personagens. Isso é um romance, tá? E vai contar uma história. Ela pode ser romântica. Ninguém pode tirar essa ideia de que ela possa ser romântica, de paixão, de amor, coisa do tipo. Mas o romance também ele pode ser de aventura, pode ser de ficção, que você vai ver aqui daqui a pouco, tá? Mas a estrutura dele demonstra que ele narra algo em determinado tempo, com circunstâncias, esse enredo seguindo ali ações de personagens, e aí tudo mais que você vai ver. Então, você vai ver aqui que ele traz uma proximidade com a realidade, e às vezes ele traz algumas características que parecem longe da realidade, mas na verdade não. Na verdade é a imaginação trabalhando com a realidade, tá certo? Características do romance é uma narrativa literária, conforme nós falamos, organizada em uma sequência de fatos interligados e que acontecem em determinado tempo. Alguns desses textos não são construídos em uma relação temporal lógica, mas é possível reconstruir a temporalidade. O romance consegue abraçar diversos outros gêneros em sua estrutura, lembra que eu falei, tá? Isso porque é uma narrativa longa e criada com diversos textos. Em um romance é possível contar histórias reais ou imaginárias, ou até as duas juntas. A obra considerada iniciadora do romantismo moderno é o livro de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, escrito em 1600. O romance de cavalaria conta as aventuras de Dom Quixote e seu companheiro Sancho Panza. Então esse daqui foi o que deu início, então, aos romances da nossa era moderna. Só que você vai ver que aqui você tem uma história mais de aventura, algo assim do imaginário, é verdade. Então ele não caminha então por esse lado que às vezes alguns pensam, então ele vai ser algo do amor, de paixão, de relacionamentos amorosos. Não é isso não. Na verdade ele vai contar uma narrativa, né? E vai expressar esse fato, essa história, narrando ali o que se passou, seja ele imaginário, seja ele real, tá? A estrutura do romance, claro, sendo uma narrativa, tem que ter o seu narrador, pessoa que conta a história, que pode ser personagem, narrador em primeira pessoa, ou apenas um observador, que é o chamado narrador observador. Você já viu sobre isso. Personagens são as pessoas envolvidas na história, suas características físicas e psicológicas são apresentadas para que o leitor tenha uma ideia dos personagens. O protagonista é o personagem principal em um romance. Então você vai ver que os personagens se desenrolam em protagonista ou protagonistas, que são um personagem principal ou personagens principais, antagonista, porque tem um conflito, e aí você vai ter aquele que se opõe ao protagonista, ou pode ser às vezes até antagonistas, porque podem ser vários que se opõem, né? E podem ter o que nós chamamos também de personagens secundários, que às vezes não são tão importantes na trama, mas constroem a trama, são participantes ali da história. O enredo, né, que nós falamos, é a sequência de fatos que serão contados na história. O enredo desenvolve a trama e é construído para que um tema central seja atingido. Então, quando você vê a história, ela vai se desenrolando ali por vários âmbitos. Aquilo é um enredo, tá? A gente chama de trama, né, às vezes, mas na verdade é o enredo que vai desenvolver essa trama. Então, quando você olha ali a história, ela vai ser construída num determinado lugar, num cenário, num lugar, num tempo, né? Tudo isso daí. Então, isso é um enredo, tá? Tempo é quando os fatos aconteceram. Neste caso, o tempo pode ser cronológico. Ele vai pegar o fato mais antigo, vem discorrendo até chegar a um fato mais recente, ou psicológico, que é aquele que está na mente de um personagem. E aí você vai acompanhando, às vezes memórias, às vezes imaginações,
você tem que ir acompanhando ali o raciocínio daquele determinado personagem. No primeiro caso, existe uma data e momento demarcado. No segundo, a subjetividade dos personagens é que marca o tempo dos acontecimentos. Foi o que nós falamos. No primeiro caso, que no caso é cronológico, tá? Tem data, momento demarcado, tá tudo certinho, assim, você percebe tudo ali. Agora, no segundo é subjetividade. O que é subjetividade? Aquilo que é apenas do próprio personagem, tá? Então você tem que ir acompanhando ali o raciocínio dele que vai marcar esses acontecimentos, tá? Eu coloquei aqui o romance infanto-juvenil, que é muito conhecido por vocês, né? É um ramo da literatura dedicado especialmente às crianças e jovens adolescentes. Faz muito sucesso, tanto dentro do Brasil quanto fora, né? Nela se incluem histórias fictícias, quer dizer, não são reais, são imaginárias, tá? Do imaginário, vamos falar assim que é melhor. Infantis e juvenis. Biografias, novelas, poemas, obras folclóricas e culturais, ou simplesmente obras contendo explicando fatos da vida real. Exemplo, arte, ciências, matemática, etc. Naturalmente, o conteúdo dentro de uma obra infanto-juvenil depende da idade do leitor. Enquanto obras literárias destinadas a crianças de 2 a 4 anos de idade são quase sempre construídas de poucas palavras e são muito coloridas e ou possuem muitas imagens e fotos, obras literárias destinadas ao jovem e adolescente muitas vezes contêm apenas texto. Então, é normal, né? A criança de 2 a 4 anos ter muito desenho, muita imagem, muita cor, mas quando você vai subindo ali a idade, chegando ao jovem, ao adolescente, você vai vendo que essas imagens vão sumindo e aí vão dando lugar mais a textos realmente, né? Porque ele vai trabalhar mais com a imaginação sua. A criança, ela recebe uma sugestão de imagem, de cor, e isso vai chamar a atenção dela para a história, e aí ela se interessa. E para o jovem não, ele vai ler primeiro para depois o seu imaginário ser construído. Por isso que não vai ter tantas imagens, tá certo? De toda forma, a literatura infantil é fundamental para que crianças travem contato com os livros desde cedo, acostumando-se com a sua textura, seu formato, seu cheiro e seu universo de possibilidades. Então ele começa com aqueles desenhos, poucas frases, aquela coisa toda, mas depois ele vai avançando para textos mais complexos, em que a imagem vai saindo, igual nós falamos, e aí vai entrando apenas os textos realmente, tá? Exemplo de romance infanto-juvenil, tem alguns aqui que você conhece muito bem, né? Com Quantos Pingos se Faz Chuva, tá? Esse livro muito conhecido, da Maria Amália Camargo, né? E da Ionite Zilberman. As Aventuras de Mike, do Gabriel Deari e do Manu Di Gílio, tá? Gravity Falls, o Diário Perdido, também é um best-seller, muitos já conhecem isso aqui também. O Pequeno Príncipe, não precisa nem falar, um clássico francês. Antoine de Saint-Exupéry é o autor. Harry Potter, Pedra Filosofal, da J.K. Rowling. Tem isso aqui da Adriana Carranca, que ela fez uma história sobre aquela menina paquistanesa, né? A Malala. E aí fala, Malala, a menina queria ir para a escola porque fala do atentado, né, que essa menina sofreu, do preconceito, porque ela queria ir para a escola. Ele vai contar a cultura onde ela vivia, que oprimia, não queria permiti-la estudar, né, queria um outro rumo para a vida dela, e ela não, ela queria estudar, queria chegar a outros rumos, né. O L.M. Montgomery, Anne de Green Gables, também muito conhecido da nossa literatura. Esse daqui que chegou a virar filme, né, Cinco Passos de Você, tá certo? Então você vai vendo que essas obras às vezes viram filmes, às vezes não, mas você vai ver que ela começa então, muitas delas no romance, no escrito do livro. Então esse gênero é interessante para públicos mais jovens. Nós temos também o romance de aventura. Vocês também gostam, muitos jovens gostam, e aí você vai ter aqui uma outra linha, né? Associa-se geralmente romance de aventuras a um tipo de ficção inferior, de estatuto ambíguo, devido à centralidade dele no elemento de ficção, tá? Então ele também vai trabalhar com ficção. Da sucessão de aventuras e provavelmente dada a sua popularidade enquanto ficção para crianças e jovens leitores, geralmente considerados menos experientes e mais interessados no desenrolar do enredo do que nas novidades ou complexidades estruturais, psicológicas ou verbais de uma narrativa. De fato, por um lado, o romance de aventuras evita confrontar a densidade psicológica problemática dos personagens, preferindo sublinhar o desenrolar de espaços. Então ele não se filtra dos personagens, ele se filtra na questão dos espaços, onde está acontecendo, tá certo? Que se transforma por vezes em tempo de maturação das personagens. Então isso vai influir realmente sobre os personagens, mas parece-me que aqui o personagem ele perde então a sua relevância e vai ganhando
mais relevância aqui no caso o espaço, o lugar, né? E colocar frente a frente o herói com ambientes hostis que ele é capaz de dominar. Então precisa disso, precisa ter toda essa aventura, mas essa aventura precisa acontecer porque há um confronto ao herói ali ou ao protagonista, e este lugar ali vai determinar essa aventura. Então, por exemplo, nós temos aqui do Daniel Defoe, muito conhecido, um romance de aventura, que é As Aventuras de Robinson Crusoe, em que tem um espaço ali e ele precisa vencer esse espaço pelas dificuldades. O Júlio Verne, né, que escreveu Os 20 Mil Léguas Submarinas, também um espaço e ele precisa vencer esse espaço. Viagem de Gulliver, né, muito conhecido, virou até filme, né? A Ilha do Tesouro, do Stevenson, também um lugar muito ali que vai afrontá-lo e ele precisa vencer esse lugar. Don Quixote de La Mancha, que nós falamos ali agorinha, do Miguel de Cervantes Saavedra. Nós temos também A Flecha Negra, também do Stevenson, muito bom. As Aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, também muito conhecido. Em todas elas você vai ver que os cenários ali, eles têm aquela coisa, aquele desafio, e eles precisam vencer. Então ele é diferente do que nós vimos ali agorinha, que é o romance infanto-juvenil, que não tem tantos desafios como esse. E por último, A Volta ao Mundo em 80 Dias, também do Júlio Verne. Então você vai ver que alguns autores aqui são especialistas nesse romance de aventura. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que possa ter ajudado. Fique com Deus. Até mais.